Eles têm medo de me chamar. Eu quero convidar o meu amado Vicente, meu querido presbítero Vicente, que hoje serve a Deus fora do Rio de Janeiro e que foi para nós um marco nessa caminhada, nessa história. Ele que faz parte da história viva desse evangelismo que nós fazemos ao longo desses anos. Eu quero que ele nos dê um seu testemunho, um pouco do seu testemunho, uma palavra para nós hoje. Por aqui. Vocês vão acabar me matando. Deixa eu ver. A paz do Senhor para a igreja. Não sei nem por onde eu começo. Se começa, não sei. Irmãos, eu quero agradecer a Deus. Sempre a Deus. Depois eu quero... Tem muitas pessoas que fazem parte da minha vida e hoje muitas delas estão aqui. Esse conjunto Brilho e Luz, eu quando estava, eu não tinha Jesus, né? Mas eu não sei, eu até comecei a pensar, antes que o homem levante a sua mão para Jesus e declara que o Senhor passa a ser Senhor da vida dele, hoje eu fiquei pensando nos planos, no propósito de Deus. Eu até comecei a pensar que Deus coloca um anzol bem fino e pequeno na boca daquele que ele tem um projeto, um plano, mas você ainda não tem Jesus. Você tem um anzol de Deus pequeno, muito pequeno, que não te fere muito a sua boca, e você se bate, continua no crime como eu, matando dentro dessa comunidade, fora dessa comunidade, assaltando, fazendo tudo aquilo que desonra primeiramente a Deus e depois a minha família e a sociedade inteira, as pessoas que gostam da gente. Mas Deus tinha um pequeno anzol na minha boca. E eu tinha já era Deus, creio sim. Eu tinha uma alegria tão grande quando esse conjunto Brilho e Luz, eu sabia que eles iam estar naquela praça do terço e eu não podia ficar fora daquilo. Eu ficava fora da quadra, mas estava ouvindo ali as pregações. E eu muitas vezes ajudava a colocar as gambiarras naquele mundo terrível que eu vivia, com as pistolas nas costas, mas estava ali por perto das coisas de Deus. Eu acredito que era o anzol de Deus. E eu lembro como se fosse hoje, eu devo errar a data, não sei se foi 92, ele pode me ajudar, ou 93, liberando naquela praça do terço, uma das últimas vezes que eu vi um pastor que está aqui, que eu espero por 14 anos para fazer isso que eu gostaria de fazer, se ele me der a alegria e o prazer. Há 14 anos que eu gostaria de fazer isso. E esse pastor naquela cruzada pregava uma mensagem no capítulo 5 de João, que eu nunca mais esqueci. E ele abordava que havia uma festa em Jerusalém, e Jesus subia para aquela festa, e ele começou a falar sobre festa, e deu 4 razões para ter uma festa. A primeira era motivo, a segunda, ele disse que pregava, disse que era convidado, a terceira era comida, e a quarta era bebida, porque se não tivesse isso, não seria festa, pregava o pastor naquela tarde. E ali, uma certa hora, eu estava em determinado lugar daquela praça, por lá de fora do alambrado, e esse pastor virou para mim com sua mão, guiada pelo Espírito de Deus, e ele começou a falar parte da minha vida. Você que está assim, e eu fiquei meio sem jeito de ficar naquele lugar, achando que alguém falara para esse homem da minha vida. Eu troquei de lado, fui para outra ponta do lado, e o pastor continua pregando sobre essa mensagem que eu nunca esqueci. Eu sei ela toda no meu coração.
E ele novamente apontou a minha direção, ao contrário agora, e novamente iniciou o assunto comigo sobre a minha vida. Era o Espírito Santo usando esse homem, e eu louvo a Deus pela vida do pastor. Eu disse: tem um X9 aí que me entregou. Não sabia que era Jesus. E eu me escondi agora pela última vez. Eu disse: agora eu creio que para ele me achar vai ser um pouco mais difícil. Fui para trás de uma coluna como essa, da padaria em frente, e fiquei por ali ouvindo tudo o que estava acontecendo. E ele disse, ele não se lembrará nunca disso mais, porque aquele que é usado pelo Espírito é pelo Espírito. E ele disse: moço, você que está atrás da coluna, Jesus te diz assim, e assim, e assim. Aí eu disse: não tem jeito, agora eu tenho que me render. Mas eu corri, eu não aceitei Jesus. Eu acredito que Jesus trocou o anzol, tirou aquele bem fininho e colocou um maior. Eu ainda fiquei rebelde. Mas se você me permite, Carlinhos, deixa eu dar um abraço nesse pastor. São 14 anos que eu queria fazer isso. 14 anos que eu esperei por isso. A Bíblia diz esperar, e tem que ficar aguardando. E quantas vezes eu vim ao Rio de Janeiro e eu queria ir naquela Assembleia de Deus de Bom Sucesso, mas eu não tinha ninguém lá, ninguém me conhecia. Como é que eu vou chegar até o pastor? É um homem que tem as suas coisas, muitas coisas para fazer. Eu não poderia ter acesso. Mas Jesus sabia que esse culto se daria hoje. E eu tive grandes problemas para estar aqui. Eu larguei uma comunidade com 180 homens que eu tomo conta, mendigos, andarinos, tudo na minha lá. E disse: não, eu vou. Houve grandes problemas para mim não estar aqui hoje. Mas eu peguei aquele carro e vim pela Dutra e disse: hoje é o meu dia, Deus está lá. É hoje que eu vou estar lá, falando desse Jesus tão poderoso e tremendo, que faz maravilha. Me permite descer e dar um abraço no pastor? Aleluia. Se você tem motivo, levanta a tua mão e adore a Deus. Adore a Ele. Adore, Ele está aqui. Jesus vai fazer um milagre na sua vida hoje aqui. Ele é Deus. Tem pessoas que são usadas para nossas vidas. Eu tenho duas referências. Eu peguei duas pessoas como referência no meu ministério. Uma é o pastor, e a outra é minha mãe na fé, a irmã Júlia. São duas pessoas que eu, para mim, dá como parâmetro para me caminhar, para me continuar fazendo a obra de Deus. E eu me sinto muito feliz de estar aqui nessa noite. Para mim é um presente de Deus. Mas eu queria ler um versículo. Eu fiquei pensando nesse versículo, em Mateus, capítulo 14, para me encerrar. 14 de Mateus, se eu não me engano, o verso de número 20. Quem sabe? A igreja do Senhor é dotada de valores incalculáveis. E quando eu comecei a ler esse versículo 20, e comeram todos e saciaram-se, e levantaram os pedaços que sobrejaram 12 cestos.
Todo esse texto vocês conhecem. Jesus caminhando, multidão seguindo. Jesus vendo que todos já estavam fadigados, com muita fome. Jesus, sabedor de todas as coisas, para o povo e manda que se separassem em 50. E aqueles poucos pães que havia, ele reparte, faz um grande milagre. Mas o que me chama a atenção não é o milagre nesse texto. Não é aquele milagre, aquelas 5.000 pessoas se alimentando do pães e dos peixes. Não. O que me chamou a atenção mais, além de todo o milagre, são os pedaços. São os pedaços que sobraram. E eu fiquei imaginando como que alguém seguiria Jesus. Como pode uma multidão seguir Jesus e alguém se preocupar em trazer um cesto? Que mistério tão tremendo é esse? Alguém seguia Jesus porque queria milagre, queria algo de Deus, mas alguém naquele meio, além de querer todos os milagres, havia um cesto, coisa impressionante. Como pode? Se eu vou a um lugar para comer, eu não vou levar cesto. Mas tudo era um propósito de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, nesse lugar. Talvez você ache que não tem nenhuma serventia na casa do Senhor, mas quem sabe você só carrega cesto, você só tem trazido cesto, mas você é importantíssimo para as coisas de Deus. Aleluia. Você sabia que após esse cesto tinha que ser colocado dentro do cesto os pedaços de pão? Jesus disse: não pare nada aqui, não deixa nada. Sabe quem eram esses pedaços? Era eu, o irmão Vicente, que estava na droga, no crime. Eu era um pedaço de pessoa arrebentado, mas alguém naquela cruzada carregava cesto, e aquele cesto foi colocado, pedaço do irmão Vicente, porque tinha que ser saciado, mas na frente pela palavra de Deus. Ó querido, hoje é noite de milagre. Quem sabe tu entrou aqui nessa noite como os pedaços da sua situação, em pedaço. Talvez você se afastou de Jesus, seus pedaços espalhou pelo chão, mas hoje é uma noite que tem cesto nesse lugar. Haverá uma noite que vai ter cesto aqui, e os pães, nem um pedaço vai ficar no chão. Você é importante, você vai ser colocado no cesto de Jesus Cristo. Os seus problemas vão ser colocados no cesto, e no cesto há milagre de Deus. Quantos podem levantar a mão com o milagre de Deus nesse lugar? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.